Prezados professores e professoras de Física, meu nome é Eduardo Galvão, eu sou professor coordenador do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Região Pindamonhangaba, responsável pela disciplina de Física, com o intuito de somar esforços nas ações que visam desenvolver habilidades que foram diagnosticadas em defasagem na avaliação da aprendizagem em processo, a qual tem caráter exclusivamente diagnóstico nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. Nós, do Núcleo Pedagógico, vamos apresentar aqui uma atividade do currículo de Física que pode ser utilizada com os alunos com a finalidade de trabalhar e desenvolver as habilidades das disciplinas citadas anteriormente. Habilidade 1. Identificar informações explícitas no texto. Habilidade 2. Reconhecer e utilizar em contextos práticos as relações de proporcionalidade direta entre duas grandezas. O professor de Física tem como uma de suas tarefas levar o aluno a reconhecer no mundo em que vive os fenômenos naturais que a mente humana vem estudando ao longo da história. Para isso, é necessário que eles consigam extrair as informações explícitas de um texto científico, identificar as grandezas físicas envolvidas e relacioná-las. Quando for o caso, quantificá-las e efetuar cálculos matemáticos. Do meu ponto de vista, conceituar e compreender os fenômenos da natureza é mais relevante para o dia a dia do aluno do que efetuar os cálculos matemáticos. Por isso, a ênfase na leitura e compreensão do texto científico que aparece frequentemente no caderno do aluno. Com base nas recomendações pedagógicas referentes à 8ª edição da avaliação da aprendizagem em processo, quando é detectado que alunos não entendem o que estão lendo, sugere-se que o professor refaça a leitura do texto com eles, fazendo perguntas que os levam a construir sentido do texto e compreendê-lo. Na situação de aprendizagem 2, identificando as variáveis relevantes de um movimento, do caderno do aluno de Física, primeira série, volume 1, existem 2 textos para o professor trabalhar a leitura e análise. Na página 11, com o título A Estimativa da Velocidade de um Veículo na Estrada e na Cidade, trata de 2 maneiras distintas de calcular a velocidade de um veículo. Uma delas era utilizada por policiais nas estradas antes da existência dos radares, e a outra nas cidades através das lombadas eletrônicas. Em seguida ao texto, existem 4 perguntas para os alunos responderem. Além das 4 perguntas que estão no caderno do aluno sobre o texto, durante a leitura, o professor pode ainda perguntar. Primeiro, lendo o título do texto, o que vocês acham que vai ser o assunto a tratar? Segundo, o que significa estimativa? Terceiro, o que significa velocidade? Deem exemplos. Quarto, existe diferença da velocidade de um veículo na estrada e na cidade? Quinto, qual é o limite de velocidade dos carros na rua onde você mora? Sexto, que relação existe entre velocidade e segurança? Com essas perguntas adicionais, amplia-se a possibilidade de melhor compreensão da questão central em si. Nas páginas 12 e 13, o título do texto é A Velocidade Instantânea. Este texto trata da precisão das medidas e da dificuldade de fazê-las quando elas são muito pequenas.
Em seguida ao texto, existem também 4 perguntas para os alunos responderem. Além delas, perguntas essas que estão no caderno do aluno, após o texto, durante a leitura, o professor pode ainda perguntar. Primeiro, lendo o título do texto, o que vocês acham que vai ser o assunto a tratar? Segundo, o que é velocidade instantânea? Terceiro, de que maneira a velocidade dos veículos é medida nas estradas atualmente? Quarto, qual a unidade de medida utilizada no texto para velocidade? Quinto, você sabe como funciona o velocímetro de um carro? Novamente, com essas perguntas adicionais, amplia-se a possibilidade de melhor compreensão da questão central em si. Agora, quanto à habilidade de matemática, que é a de reconhecer e utilizar em contextos práticos as relações de proporcionalidade direta entre duas grandezas, o professor de física poderá trabalhar com a relação que existe entre grandezas físicas, velocidade, deslocamento e tempo, tratadas nos textos anteriormente citados. Primeiro, pode-se tratar das grandezas diretamente proporcionais. Por exemplo, mantendo-se constante a velocidade, por exemplo, 40 km por hora de um veículo, teremos a distância percorrida diretamente proporcional ao tempo. V, em fórmula, V igual a D sobre T, isto é, D sobre T terá a variação diretamente proporcional. Se o tempo dobra, a distância percorrida pelo veículo também dobrará. Se o tempo triplica, a distância percorrida triplicará. Reduzindo-se o tempo pela metade, a distância percorrida também reduzirá pela metade. Agora, mantendo-se constante o tempo, por exemplo, tempo igual a 2 horas, teremos a distância percorrida pelo veículo diretamente proporcional à velocidade média. Então, em fórmula, T igual a D sobre V, isto é, D sobre V terá variação diretamente proporcional. Se a distância percorrida pelo veículo dobra, a velocidade também dobrará. Se a distância triplica, a velocidade do veículo também triplicará. Reduzindo-se a distância pela metade, a velocidade do veículo também reduzirá pela metade. Em seguida, o professor ainda pode explorar o conceito de grandezas inversamente proporcionais, que não faz parte da habilidade citada, mas que poderá ser trabalhada da seguinte maneira. Utilizando a relação velocidade igual a distância percorrida sobre tempo e mantendo-se a distância percorrida constante, por exemplo, 20 km, teremos que distância igual a velocidade vezes tempo. Isto é, nesse caso, a velocidade passa a variar inversamente proporcional ao tempo. Quando o tempo dobra, a velocidade é reduzida pela metade. Ou quando o tempo é reduzido da terça parte, a velocidade é triplicada. Antes de finalizar esta apresentação, quero enfatizar que o trabalho de leitura colaborativa e mediada pelo professor de física, com boas perguntas, pode facilitar a compreensão do assunto por parte dos alunos, gerando assim mais conhecimento e, por fim, motivação pela ciência. Esta apresentação tem a intenção de fornecer subsídios para o trabalho de vocês. Para tanto, gostaria que avaliassem o meu trabalho como útil, razoável ou desnecessário,
justificando a opção escolhida e encaminhar para o meu e-mail galvao_cesar@hotmail.com. Desejo a vocês um bom trabalho neste início de ano e me coloco à disposição para as necessidades que forem surgindo ao longo do caminho.